análise corporal trabalha com os traços de caráter. Todos nós temos 5 traços de caracteres. Eles se formam lá no período intrauterino, até 5 anos de idade, que é quando acontece a primeira grande melanização do nosso sistema nervoso. E a porcentagem desses traços vai influenciar a maneira de ela agir no mundo, na vida adulta. E esses traços trazem recursos e o que a gente chama de dor também. Então, se você está no recurso dos traços, você está conseguindo lidar com seus problemas, com as situações. Se você está na dor, é porque você não está conseguindo atender as necessidades desse traço. Só que muitas vezes, né, eu acredito que a maioria das pessoas ainda não conhece, nunca ouviu falar, nem sabe que tem os traços. E o mais interessante de tudo isso, né, que eu acho que quando esses traços estão se formando na nossa mente, lá naquele período ainda desde do útero até 5 anos de idade, a mente também está formando nosso corpo. E o corpo ele se forma a partir da intensidade que a gente tem de cada traço. 3 traços que a pessoa que tem a tendência a engordar é o oral, o masoquista e o rígido. Pegando o traço oral, a pessoa que tem esse traço acentuado, como eu já falei, que é um formato de corpo mais arredondado, mais fofinho, umas partes do corpo mais molinho, é aquela pessoa que tem uma facilidade de se comunicar, de se conectar com as pessoas. Ela é bastante sensitiva, ela tem acolhimento, ela tem sensações, os 5 sentidos dela são aguçados, então ela tem, às vezes durante o dia ela passa por, acorda de um jeito, na hora do almoço está do outro jeito, à noite já está diferente, corre até o risco às vezes, se estiver muito na dor, de hipoforia e de repente está mal, até ser diagnosticado como bipolar, e às vezes não é, às vezes é o traço na dor, um traço muito alto na dor pode causar também essas bipolaridades, né, de humor. E tem forma de atender essas necessidades para acessar o recurso. Mas quando está na dor, ela é uma pessoa que se sente muito sozinha. Então, o recurso desse traço já é a comunicação, a conexão para trazer pessoas, para ela se comunicar. O corpo dela já é um formato até mais gostosinho de abraçar, de ter contato físico, porque ela gosta disso, desse contato físico. Então, quando eu falei que o corpo já se forma para atender a necessidade daquele traço, não é à toa que um corpo mais redondinho, mais fofinho, vai ser característico do traço oral. E na dor, ela morre de medo de ficar sozinha, de ser abandonada, não ser cuidada, não se sentir cuidada, não se sentir vista ali naquele ambiente, não se sentir acolhida, não fala muito. Então, oral que não fala é porque está na dor, não tem um ambiente assim acolhedor para poder chorar, para poder desabafar. E quando isso acontece, acaba não se sentindo vista, vai ficando se sentindo como se fosse sozinha. E não importa às vezes se está com um monte de gente, ela se sente sozinha, como até aquela sensação, não tem ninguém até para me auxiliar aqui, para me ajudar, estou com muita coisa para fazer. É como se ela não conseguisse se sentir naquele ambiente acolhida. E inconsciente, é claro que ninguém vai fazer isso de forma consciente, aquela pessoa começa a fazer o quê para ser vista? Ficar maior. Aí vem a primeira função do peso, que a gente fala que o peso ele vai ter uma função na mente da pessoa. E no oral, essa função vai ser o destaque. Ela precisa se destacar para ser vista, porque ela não está se sentindo vista e acolhida e ouvida. Então o corpo começa a ficar grande, porque é muito mais fácil você enxergar algo grande do que algo pequeno. Outra coisa também que acontece, que a pessoa muitas vezes não tem consciência, ela está acima do peso. Aí vem a família, nossa, você engordou. Por mais que seja de forma negativa, ela foi vista. Uma pessoa que está se sentindo invisível, que tem oralidade alta, é muita dor. De repente ela engorda, as pessoas enxergam ela, por mais que seja um aspecto negativo, é como se de forma negativa, de forma não saudável, a necessidade daquele traço foi atendida. É difícil manter a constância em alguma coisa, né? Nessa parte. É melhor voltar para os hábitos antigos, né? Para ser visto. Sim. E assim, e claro, e como que ela vai emagrecer se tem algo mais forte ali do emocional dela, precisando de atender uma necessidade e aquele peso extra, aquele sobrepeso dela está atendendo essa necessidade. Aí, racionalmente, ela não quer, mas mesmo sem saber de forma inconsciente, a mente por trás ali está cumprindo uma função.
tá cumprindo, tá suprindo uma necessidade. Então é como se de forma inconsciente aquilo fosse bom. De repente essa pessoa emagrece. Aí ninguém mais fala você tá gorda, ou ninguém mais fala, viu, você precisa fazer uma dieta, você precisa emagrecer. Daí ela se sente invisível de novo. Peraí, agora eu tô emagreci, agora ninguém me enxerga de novo? Volta a engordar. Então muitas vezes tem esse efeito sanfona, ou até mesmo a fome emocional, que o oral ele sente, né, um buraco no peito, parece que é uma dor aqui. E esse buraco não vai preencher com comida. Ele precisa preencher com cuidado, com autoacolhimento, saber também se autoacolher. Aí, então, um grupo para quem tem esse traço acentuado é ótimo, porque ele vai se sentir acolhido, vai se sentir ouvido, ele vai, com aquelas ações ali do grupo, ele vai se autocuidar, se autoacolher. Então, é um ambiente que ele vai poder se conectar, se comunicar. É muito bom, porque por oral, fazer as coisas sozinho, ele não... daí não consegue ter tanta constância, vai procrastinar, vai estagnar. Então, o grupo é ótimo porque tem esse traço acentuado. O segundo, gente, se quiserem, tá travado para mim aqui os comentários, mas se tiver alguma coisa, você me fala, tá? Para mim parou na Maristane aqui no boa noite dela, não tem mais, para mim não tá aparecendo mais nada. Aí você me fala qualquer coisa. E eu tô Se vocês tiverem aqui. alguma curiosidade também, vão mandando perguntas aí. Eu sei que é um assunto, às vezes, a primeira vez que a gente ouve é meio complexo, mas as características a gente vai se identificando, né? E o meu oral começa a falar, vai embora. E é muito importante saber sobre isso, porque é isso que vai fazer com que você mantenha a constância. Como ela vem trazendo a questão da pessoa que quer ser vista. Por que ela não continua fazendo atividade física, tomando água, fazendo uma dieta? Porque quando ela faz isso, ela não é mais vista. Daí ela o quê? Ela tenta esquecer isso. Ela volta de novo, né, para aquela vida antiga para ela ser vista. E o que é o hábito? A gente precisa fazer todo dia a mesma coisa, né? A reprogramação é o todo dia. E aí, se tu para, tem que começar tudo novamente, né? Então, por isso que essa pessoa, ela vai ser sempre... Ela vai, consegui, né? Tem aquele... como é que diz aquela torcida? Daí, conseguiu. Agora vai, né? Aí, com os dias, passa a não ser vista. Esquece, vou esquecendo, vou deixando na gaveta. Aí, depois é muito mais difícil voltar, né? Até essa questão que você falou um hábito, né? É fazer todo dia, fazer todo dia. O oral é um traço que para ele não é muito chegado em rotina, sabe? Ele gosta de fazer coisas diferentes. Só que deitando num grupo, por mais que ele tenha que fazer a mesma coisa todo dia, mas é gostoso, porque é uma coisa todo dia, mas que tem pessoas conversando, pessoas falando, se conectando. Então vai ficando mais fácil para ele nesse ambiente. Então, o segundo traço, né? Eu tô pegando pela ordem, né, em que eles são formados. O segundo traço com a tendência a engordar é o masoquista. Pessoas com esse traço acentuado são pessoas assim que elas têm muitos sentimentos, muitas sensações, mas diferente do oral, elas guardam, elas não são de falar, de colocar para fora. O oral é um livro aberto, ele quer falar, ele quer ser ouvido. O masoquista, ele vai guardando tudo para ele. E são pessoas que se importam muito com as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que o masoquista, né, a pessoa com esse traço, se importa muito com as pessoas que ela ama. Então, ele vai tentar fazer de tudo para aquele ambiente, para que aquelas pessoas fiquem bem. Nem que isso seja tomar para ele o problema das outras pessoas. Querer resolver o problema de todo mundo à sua volta, querer fazer com que todo mundo fique bem. E às vezes ele tenta ser tão leal, ajudar tantas pessoas, que às vezes ele não recebe na mesma proporção. Não porque as pessoas fazem por querer, é porque, né, ele faz, as pessoas, cada um tem um jeito de ser, e ele sente aquela deslealdade, às vezes, ali naquele ambiente. E pelo fato dele ser uma pessoa que não gosta de expor o que sente, sente muito, mas não gosta de expor, não gosta de falar, vai guardando para ele. Claro que tem uma hora que o masoquista ele tem uma tendência a explodir, sabe? E explode daí com pessoas que não tem nada a ver com a situação. Mas na questão do excesso do peso, quando ele está no ambiente que ele acaba não se colocando em primeiro lugar ali também, ele acaba com medo de decepcionar todo mundo, começa a resolver o problema de todo mundo, começa a carregar o peso do problema das pessoas, ou até mesmo o lixo emocional das pessoas, porque como ele é calado, é como se, fulano, ele não liga, fala para fulano fazer,
Ah, não, o fulano não se importa, porque ele não é de falar. Então ele vai se enchendo daquilo. Aí quando aquilo fica muito pesado, o ambiente, a casa, é como se eu preciso ser grande para conseguir carregar tanto problema, tanto peso, não decepcionar essas pessoas que estão esperando que eu resolva o problema delas. Então o corpo começa a ficar grande para conseguir carregar peso. Ele tem que ser, ele entende que tem que ser forte. Tanto que o corpo do oral, ele é redondinho, é arredondado, formas, né, arredondadas, e macio. O do masoquista, ele é um grande, mas ele é como se a gente brinca, né, um gordinho mais musculoso. Ele é um grande, mais forte. Você aperta, não é molinho igual do oral. Ele, por mais que tenha volume, mas ele já é um pouquinho mais forte, é um volume mais rígido, assim. E as formas dele já é um pouco linhas mais retas, né? Como se fosse algo assim mais forte mesmo. Então, ele, com essa necessidade de carregar tanto problema, tanto peso naquele ambiente, não botar para fora, não olhar para os seus sonhos, para os seus desejos, ele vai ter a tendência de ficar grande, de engordar. E como ele aguenta, ele é uma pessoa que aguenta processos, gosta de rotina, gosta de ter cautela no que vai fazer ali, então é muito bom em planejamento, é bom em olhar o que pode dar errado para achar soluções. E ao mesmo tempo, ele não. A dor, né, desse traço, né? É o medo de decepcionar. E um pouco mais fundo, até de se sentir humilhado se não conseguir dar conta. Ou se não fazer o certo, que ele acha que seria certo. Então, isso faz com que cada vez mais ele não queira errar em relação àquelas pessoas, para não decepcionar. E no nível mais profundo, não se sentir humilhado. E assim ele vai cada vez mais, né, se deixando de lado para atender a necessidade dos outros, e nisso vai ficando cada vez maior para ser forte ali naquele ambiente. Hoje, uma dúvida que me surgiu aqui. E com relação a esse traço, o que que impediria, né? Como tu trouxe ali, que é um traço que gosta de rotina, né? Que gosta que tem medo de se sentir humilhado. O que que tu traz assim para nós que pode prejudicar nessa questão de manter os hábitos, né? De manter constância? O que que ele seria a dor dele de continuar? Por que ele não faria? Então, o masoquista, como ele tem na dor, né? Uhum. Quando ele está na dor, porque o recurso desse traço é quando ele está olhando para as suas necessidades, para os seus sonhos, para a sua vida, ele vai planejar, que é um recurso que ele tem, uma vida boa para ele. Ele vai usar todo aquele recurso de ser consistente, porque ele é uma pessoa forte. Então, ele aguenta situações que outras pessoas não aguentariam mesmo. Ele aguenta pressão. Então, ele sabe que aguenta. Por isso, até que ele, quando tá na dor, ele acha que ele é responsável por resolver, como se outras pessoas também não conseguissem aguentar tanto quanto ele. Então, ele acha que não pode decepcionar. No recurso, ele vai fazer tudo isso a favor dele. Então, assim, ele vai planejar, por exemplo, uma vida que ele deseja para ele. Ver o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer. Em vez de ficar pegando o problema de outras pessoas para resolver, vai saber dividir. Não, até que. Porque tudo bem você ajudar, você dar a mão, mas vai saber os limites. Fala, não, ok, eu posso estar te ajudando hoje, ou hoje eu não posso, porque para ele é muito difícil falar não. No recurso vai Talvez então conseguir seria essa falta dele se priorizar, se priorizar, de ter de dificuldade de saber dizer falar não e não. não conseguir seguir a rotina. Uhum. Porque daí, por exemplo, como que ele vai olhar para ele, planejar uma rotina para ele, se ele acha que pode decepcionar as pessoas? Se ele acha que ele tem que atender a necessidade das pessoas e se colocar em segundo plano? Sim. Então, o grupo para ele é ótimo, porque ele precisa se sentir seguro para dar o próximo passo. Uhum. Naquele grupo, conforme ele vai se ambientando ali, ele vai começando a ter segurança com as pessoas, ele vai tendo um lugar seguro para falar, para soltar ali o que está dentro dele, suas sensações, seus sentimentos. E o cumprir processo é com ele mesmo, com essa pessoa mesmo, tem um traço acentuado. Então não vai ser difícil para essa pessoa Sim. o cumprir ali as metas, o objetivo do grupo.
Porque ele vai fazer aquilo, ele vai elaborar um plano ali com as soluções, vai fazer aquilo perfeitamente, além do grupo ser um ambiente seguro para ele. E vai ajudar, inclusive, nesse apoio de estar olhando para suas necessidades, de conseguir se priorizar, separar o problema das pessoas, até que eu te ajudo aqui é com você, não, hoje eu não posso, né? Tanto que às vezes uma das ações que eu passo para quem tem esse traço muito alto e tal, muito o problema das pessoas ó, você vai tentar 90 dias não vai resolver o problema de ninguém. Você vai olhar só para a sua vida, para os seus problemas. E dos seus filhos, né? Quando tem filho pequeno. Agora, se for pessoa adulta, que já tem que tomar conta da própria vida, você vai falar, volta mês que vem. Volte o mês que vem e durante 90 dias sem resolver problema de ninguém. Para começar a se priorizar. E o grupo ajuda muito isso, né? É um ambiente que ele não vai se sentir julgado também. E aí ou seja, se eu não estou carregando tanto peso, se esse ambiente para mim tá leve e tá gostoso, eu vou carregar o peso dos meus sonhos e não do problema dos outros, então eu não preciso ficar tão forte, eu não preciso ficar o corpo grande. Eu posso relaxar e ter um corpo menor, porque eu não preciso ter toda essa força. Porque os sonhos dele, né, não é pesado. O que é pesado é ficar carregando o problema de outras pessoas. E o terceiro traço, que é o rígido. Esse traço, que tem traço rígido, são aquelas pessoas assim, bastante proativas, que têm bastante energia de execução, que conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. São pessoas que gostam de fazer tudo bem feito. Então, tudo que vai se propor a fazer, vai querer fazer numa perfeição. E são pessoas que são naturalmente, têm em si uma energia de competição. Então, eles gostam de ter desafios, cumprir metas para conseguir vencer aquela meta. São pessoas que têm assim uma energia, um sex appeal a mais. Por quê? Qual que o recurso dessa pessoa, né? Que além de executar, são pessoas que naturalmente, onde chega, chama atenção. São pessoas naturalmente atraentes, que emanam essa energia. Então, uma pessoa com oralidade e rigidez dificilmente vai passar despercebido no ambiente. Ou mesmo que não tenha tanta oralidade, mas que seja rígida. Então, são aquelas pessoas que naturalmente chamam atenção, que parece que olha para você já com sex appeal mais, ou tem um poder de atração. Quando você olha, por exemplo, né, eu até brinco, né, acho que é o Rodrigo Hilbert, que faz aquele programa de culinária, né, ele tá só cozinhando, mas tá cozinhando com, né, parece que tá tendo ali tá atraindo as pessoas, né, parece que tem algo assim a mais. Então, são pessoas que têm esse poder. E, ao mesmo tempo, qual que é o medo, a dor dessa pessoa? De ser traído ou trocado por uma opção melhor, ou até mesmo excluído. Por isso que o recurso dela já é esse, de fazer tudo muito bem feito, tudo que se propor a fazer, vai fazer perfeito, para não correr esse risco. Isso, claro, quando ela não conhece o traço, isso é de forma inconsciente. E ao mesmo tempo também vai tentar controlar muito o ambiente ali, porque tudo tem que sair perfeito, né? E o perfeito sou eu, é o meu perfeito. Então tem que tomar cuidado dessa tendência controladora. E não é à toa que o corpo dessa pessoa são os corpos mais harmônicos, então com mais curvas, com uma musculatura mais definida, porque quando esse traço se formou, que entendeu que ela tinha que ser perfeita para não ser deixada de lado de novo, o corpo já se formou tentando ser o mais perfeito possível para sempre ser a escolhida ou o escolhido. Então, não é, quando eu digo, não é à toa que as pessoas têm o corpo que têm, é para atender uma necessidade de cada traço que ela tem acentuado. Então, uma pessoa que quer ser tão perfeita, né, não é que quer ser tão perfeita, tem uma necessidade, né, mesmo inconsciente, né, de estar fazendo tudo perfeito, até por conta dessa dor, como assim que vai deixar o corpo engordar, né? Por qual motivo? Aqui entra a proteção. Seja porque aconteceu algo muito ruim já com essa pessoa, porque como são pessoas que têm, né, como eu falo, um sex appeal a mais, um poder de sedução a mais, mesmo sem querer, elas vão tentar esconder isso. Seja porque em algum momento sofreu um abuso. Claro, gente, eu não estou falando
aqui que só pessoas desse traço podem sofrer um abuso, não tem nada a ver, mas estou falando por que uma pessoa com traço rígido pode engordar, tá? Para se proteger, para que não aconteça de novo, ou seja, porque no ambiente de trabalho já foi assediado algumas vezes também, aí não quer que aquilo aconteça de novo. Ou então, comentários de querer denegrir a capacidade da pessoa por ela ser alguém que chama atenção, alguém que tem, né, uma harmonia ou até de repente uma beleza assim. A gente não gosta de falar beleza porque o bonito e feio é muito relativo, né? Mas tem situações que houve algum comentário, nesse cargo, só porque, né, só porque é bonito, só porque é bonito. Então, às vezes, ela quer ser reconhecida pela capacidade que tem, não só pela sua forma física, tanto mulher quanto homem. Aí o que acontece? O homem é mais difícil, porque o homem já não tem tanto isso, né? Mulher que tem mais esse tipo de comentários, né? Tá nesse cargo por causa dos atrativos físicos, né? Então também tem casos de começou a trabalhar no ambiente, de repente começou a engordar por esse tipo de motivo. Então vem a proteção. Aí, gente, daí tem vários motivos também que o rígido pode engordar. O casamento não tá bom, não está se sentindo bem naquele casamento, não está bem com o marido, um não está conseguindo entender a necessidade do outro, engordou e pensa, gente, se eu emagrecer, isso é muito inconsciente, se eu emagreço chama a atenção de outra pessoa, eu posso trair meu marido, porque aqui não está dando mais. Então mantém-se gordo. Mantém-se gorda, né? Pode ser até um absurdo a gente falar isso, mas acontece. Da mulher, ela ter medo de atrair outros olhares e o casamento já tá tão assim, por um fio, e de repente ela querer ainda resgatar aquele casamento, mas não, mas se eu ficar bem, se eu ter o corpo que eu tinha, talvez alguém venha, né, chamar atenção e eu não vou ceder, vou acabar indo, vou acabar traindo, vou acabar largando. Então, esse também é um motivo de, de uma pessoa, né, com traço de caráter rígido, ficar com peso extra, né, com excesso de peso no corpo. E como que a gente pode associar isso à questão dos hábitos saudáveis? Talvez, como tu tinha falado ali, esse traço, ele é um traço que ele gosta de perfeição, tudo certinho. Talvez ele se perca na execução, na exaustão da execução e não consegue manter então, essa rotina. Como ele é uma pessoa que tem bastante energia, o que vai manter ele, né, a estar ali, né, naquela meta? Primeiro, o próprio desafio, que ele gosta de desafio. Claro que se traço está na dor, por esses motivos que eu falei, primeiro eu colocar esse traço no recurso, né? Mostrar, né, o que ele pode fazer, como que pode atender as necessidades desse traço, seja dentro daquela relação, seja dando um direcionamento para aquela pessoa. E os traços estando ali no recurso, o grupo em si é um lugar perfeito para o rígido, porque ele gosta também de estar em destaque. Ele gosta de ser visto. Então ali rola tipo uma meta, de repente uma competição leve ali, né? Isso que eu ia dizer, né? tipo, da água, né? Por que eu vou tomar água? Se for sozinho, eu acho que vai ser mais difícil, mas se eu estiver competindo com alguém, eu vou. E também, e o rígido, quando é algo que vai deixar ele melhor, vai deixar ele mais perfeito ainda, ele mergulha de cabeça. Então, assim, o rígido gosta de rotina, só se aquela rotina for deixar ele melhor em algo que para ele faça, que ele precisa, né? Que faça um sentido para ele. Então, o grupo ali vai ser muito bom, porque ele também vai estar ali se destacando, vai estar tendo meta, vai estar tendo desafios, vai estar, igual eu falei, de repente rolar uma competição ali. É um ambiente que ele vai se sentir confortável para ele estar ali. Sim, sim. E aí, igual você falou, o que pode não desses traços, né? O que pode fazer com que eles não tenham constância, procrastinem? O oral, como eu falei, se é algo que não traga sensações boas, não traga prazer, ali ele vai estar se conectando, ele vai estar se relacionando com as pessoas. Então, se é algo que ele se sinta sozinho, que ele está fazendo sozinho, que ele vai achar que vai se sentir abandonado, que está abandonando alguém, vai fazer com que ele
procrastine. Então, o grupo vai ajudar muito a empurrar ele para continuar. O masoquista, se ele não se sente seguro, né, para estar dando o próximo passo, questão do planejamento, ou de achar que pode decepcionar outras pessoas. Então, o grupo ele também vai se sentir seguro ali naquele ambiente e principalmente a rotina ele se sente confortável, ele vai conseguir planejar bem. O rígido ele só não vai querer, vai procrastinar, ele vai estagnar se ele achar que não vai dar conta, né, de ser perfeito, de fazer bem bom o suficiente, que vai ser imperfeito ali. É como se ele gosta de entrar no jogo para ganhar. Então, você acha que vai perder, ele nem joga. Mas no recurso, ele vai. E se ele não ganha, ele pensa: o que eu posso fazer para melhorar para na próxima ganhar? Então, no recurso, ele vai estar bem para estar ali. E não vai estar com tanto esse medo, porque de não ser bom o suficiente. Porque o rígido tem que tomar cuidado, que às vezes ele coloca a régua muito alta mesmo, que nem ele consegue daí alcançar essa régua. Daí ele se frustra porque não atendeu aquela expectativa que ele mesmo colocou, mas ele acha que a pessoa estava com aquela expectativa, que ele não foi bom o suficiente. Então, isso pode também ajudar no Rio a continuar ali no grupo, né? Que é um lugar onde vai ser confortável, vai ser gostoso para eles, tá? Isso aí. Que bom. Bastante conhecimento, né? Saber como a gente funciona, né? É importante. E principalmente essa questão da análise é tu entender, né? Às vezes o nosso corpo, ele fala, né? Mesmo sem a nossa boca falar, né? Então, é muito importante. Eu, por exemplo, eu já fiz a análise corporal com a Gi, né? E através da análise corporal foi quando eu descobri, né, os meus traços. E realmente eu tenho bastante traço, como ela fala, os traços que a gente trouxe aqui, oral, masoquista, rígido, né? Todo mundo tem todos eles, né? Só que cada um numa porcentagem. E para mim, né, eu tenho bastante o traço da comunicação, né, que é o oral, né? Então, teve uns momentos da vida que eu me fechei mais e eu fiquei mais redondinha, porque eu não estava falando muito, não estava me comunicando muito, né? Geralmente o que eu falava era para reclamar, né? Tava na dor mesmo, né? Então aí eu me cobrava, né? Porque eu tenho essa questão também do perfeito, né? O que eu tô falando isso? Tô perfeito fazendo isso, né? Então eu acabava eu acabei aumentando o meu peso aí, né? Mais ou menos uns 6 quilos aí do meu peso que hoje eu estou, né? Então, devido a isso. E nesse aprendizado, né, de como funciona meu corpo, que eu preciso falar, por isso que eu gosto de vir aqui falar com vocês aqui no... Às vezes eu não tenho ninguém para falar, vem falar aqui, né, no Instagram. As pessoas às vezes me escutam. Então, consegui entender isso e isso foi muito bom para mim, né? E com a ajuda também de uma comunidade também, né? Porque na parte de perfeição, saber que eu estava fazendo um prato, comendo, né, algo mais saudável, né? Então, isso também, ou tomar água, né? Ver outras pessoas fazendo isso também me fez motivar, né? Então, o que eu trago para vocês é algo que eu vivo, é algo que eu vivi, né? Então, porque como quando eu falo o segredo de manter os hábitos saudáveis, é algo que eu venho vivendo há um ano e pouco. Não é algo que a gente tirou de algum livro e está falando, né? É algo que a gente vive, algo da vida da gente, né? Então eu falo isso, né, com verdade, né? Porque eu já passei por isso, né? E eu sei quanto é difícil. E trazendo um pouquinho aqui, né, de estratégias para que vocês consigam manter esses hábitos, né? A gente falou um pouquinho, né, do porquê às vezes a gente não consegue manter. Porque às vezes se a gente mantém um hábito, se a gente fica saudável, se a gente emagrece, a gente não é vista, daí a gente procrastina, a gente para, isso é ruim para manter hábito, né? Porque às vezes a gente precisa ajudar todo mundo e não se prioriza, né? E aí a gente deixa sempre para depois, a gente também trava, né, a construção, a constância, né? E porque às vezes, né, a gente é muito perfeccionista e talvez executa aí demais, né? Sente esse cansaço, né? A régua muito alta, não se vê estimulada pelo ambiente para essa competição e a gente faz o que? A gente para de fazer também, né? O que a gente estava fazendo, a gente trava isso, né? Então, trazendo aí algumas estratégias para vocês, né? Primeiramente, como a gente tinha falado que ia trazer, né? Metas claras e realistas, né? A gente começou lá no início da live falando, dividir o objetivo, né? A gente só quer ver o resultado, né?
é muito fácil a gente chegar no resultado, tá? Quer emagrecer 10 quilos? Se vocês quiserem, me chamem no direct, eu passo para vocês uma dieta e vocês fazem aí por um mês, né? Que vocês conseguem emagrecer 10 quilos. Eu só quero ver vocês manter, né? Porque é fácil, tá? Chegar no resultado é fácil. Mas o porquê que eu vou chegar naquele resultado? O que que eu quero com aquele resultado? E muitas vezes a gente olha só para o resultado, né? Então a gente minha mente, né? não olha para o processo, né? Então dividir, né, o objetivo em metas alcançáveis, né? Em vez de emagrecer 10 quilos no mês, vamos perder 1 quilo por 1 quilo a cada 15 dias, né? E vamos manter coisas que a gente consiga ir fazendo, né? Também criar uma rotina simples, uma rotina automática, né? Porque o hábito ele precisa ser simples e automático. É simples e automático escovar os dentes. É simples e automático arrumar o cabelo, né? Tomar um banho, né? Para mim é, né? Não sei se alguém tem algum problema com relação a isso. Passar um desodorante, né? Então, coisas simples que vão se tornar automático com o tempo, né? Então, que não demande um esforço, né? Por exemplo, eu quero começar a academia, mas a academia é a 5 quilômetros da minha casa, funciona até às 7 da noite. Aí eu trabalho, né? Tenho que ir às 6 horas da manhã, tenho dificuldade de acordar cedo, eu já não vou ir na academia, né? Então eu tô criando um hábito muito difícil, né? Então, mas então eu vou caminhar aqui no meu bairro, né? Ou eu vou fazer uma atividade física em casa, porque hoje a gente tem plataforma para ajudar isso, né? Tem os personal online, a gente tem também a Ruth aí, né? Que é a nossa personal online, que eu também faço meus exercícios em casa. E é muito bom, né? Então, é simples, é prático. Já acorda, bota a roupa e liga ali o celular e vai fazer, porque a gente fica com o celular na mão mesmo, né? Então, coisas assim, né? Também usar gatilhos e recompensa, né? Por exemplo, já deixar a roupa pronta no dia anterior, né? A roupa do treino, né? Já deixar as garrafinhas de água cheia para quem tem dificuldade de tomar água, né? Já deixar enumeradinha, colocar o alarme no celular. Isso é muito importante. Despertou o celular e minha garrafinha tá aqui, já vou tomar. Agora, tocou o celular, eu tenho que tomar água, eu ainda tenho que encher a garrafinha? Eu não vou fazer. Eu não vou fazer, né? Então precisa já deixar coisas fáceis, né? Então, e conseguir, né? Se parabenizar por isso, né? E uma outra estratégia, né, é ter pessoas, pessoas querendo fazer o mesmo que você, né? Quando a gente está numa comunidade, quando a gente tem pessoas que estão com o mesmo objetivo, é mais fácil a gente chegar lá, né? Então, eu quero perder peso, quero eliminar. Mas a minha família ninguém quer. Aí toda semana tem o dia da pizza. Aí toda semana, né? Eu não vou conseguir perder peso, é só eu que não, é só eu que quero aqui, né? Então, é se posicionar, é viver em uma comunidade que estejam buscando, né, a mesma coisa que você, né? Então, eu queria, por exemplo, eu quero ser nutricionista, eu tinha que fazer faculdade, eu fui para uma turma onde todo mundo, né, eu tive que estudar. Ali eu né, fiquei 4 anos dentro de uma comunidade, né, a Gi, analista, ela teve que estar num grupo, né, disso. Então, o grupo, ele é importante, a comunidade, o ecossistema, né, eles são importantes. E foi importante para mim também no meu processo, né, porque às vezes a gente não tá com vontade, a gente desanima, né, então tem alguém fazendo, a gente olha, opa, daí a gente já sabe mais ou menos qual é o traço, né, o oral, é o masoquista, opa, eu sou rígida, e a fulana lá já tá correndo 3 e eu corro só 2? Não, peraí, eu vou fazer, né? Então, isso vai ajudar bastante também, né? A questão do grupo, né? Fazer a parte de uma comunidade que compartilha aí, né, do mesmo objetivo, né? Então, eu e a Gi, e mais a Ruth, né, que é a nossa personal, a gente está lançando, né, um grupo de emagrecimento de 21 dias. A gente trouxe essa live para falar para vocês, né, desse nosso projeto juntos, né? Então, vai ser um grupo onde a gente vai estar 21 dias, né, com vocês, né? Eu na parte da nutrição mostrando, porque precisa ter conhecimento, precisa fazer sentido também para a gente fazer, né? Então, por que a Gi está aqui comigo?
Porque não adianta eu falar para alguém que tá um pouco mais acima do peso, que quer perder peso, o porquê que ela está segurando aquele peso, né? Eu não tenho esse conhecimento a mais que talvez a Gi vai, né, trazer ali no grupo para vocês. Claro que de uma forma mais, como são 21 dias, né? De uma forma que vai ser mais prático de entender, né? Mas ela vai conseguir entender a dor, né, de vocês, porque que às vezes é mais difícil, né? Então, nós, aí, no dia 4/11, vai iniciar, né, nosso terceiro grupo aí, né, emagrecendo juntas, né? Agora, com esse novo, né, formato, outra vez eu fiz eu e mais a terapeuta, agora a gente traz um formato onde a gente vai trazer a personal junto, né? Então, não tem desculpa,